Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje um grande episódio, trazemos aqui um convidado muito especial que já vamos apresentar a vocês. E como sempre fazemos aqui com maior alegria cada episódio do Atos Podcast, não é isso, Pedro? Exatamente, pessoal. Então já se inscreve no canal, deixa teu like aí, porque você já sabe qual é o convidado, porque tava no título, né? Tava no título, tinha foto. Mas a imagem a gente só mostra daqui a pouco. Gente, mas se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, tá? É rapidinho e você ajuda demais a gente, tá? É de graça, não paga nada. Só apertar o dedo aí, tá bom? Inscrever-se, ok? Falamos em nome dos nossos patrocinadores Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Aqui nesse QR Code que está na tela, você vai ser direcionado para o Instagram da Normatel, onde você pode conferir todas as ofertas e também os endereços das mais diversas lojas amplas, com estacionamento também amplo, né, confortáveis e com todo o material, né, da melhor qualidade, com os melhores preços para você construir ou reformar. Normatel Home Center é o seu lugar, tá bom? Segue aí a Normatel. Divina Comida, aquele restaurante com um cardápio variadíssimo, self-service maravilhoso, muito diversificado, né? Um local muito agradável e ideal para você fazer aquele almoço de negócio, um encontro de amigos, ou ainda fazer a sua confraternização, né, no espaço climatizado maravilhoso, tá bom? E à noite ainda rola aquele rodízio de massas e pizzas, né, que só o Matheus pode descrever, de tão bom que é. Um dia dá um microfone para ele descrever, né? Um dia. Um dia, quem sabe, a gente dá esse microfone para ele. Gente, Divina Comida é divina, tá bom? Então segue aí o Divina Comida, você pode pedir aí no delivery, né, acessando esse QR Code que está na tela. No Instagram lá você pede sua pizza, enfim, tudo que você quiser aí no cardápio, tá bom? Valeu, Divina Comida. Felipe Rabelo Imóveis, solução completa aí para você que quer adquirir ou vender, colocar à venda o seu imóvel com toda a segurança jurídica. A Felipe Rabelo Imóveis pega na sua mão e lhe conduz do início ao fim da sua negociação imobiliária, tá bom? Então pode confiar, acessa aí no QR Code, você será muito bem atendido e o Felipe Rabelo Imóveis vai assegurar a você uma excelente negociação. E, por fim, Bezerra Oliveira. Bezerra Oliveira, tudo em autopeças, motopeças e também automação industrial. É uma empresa genuinamente cearense, sólida, né, que está aí no mercado há muito tempo e oferece a você todas essas soluções para motopeças, autopeças e automação industrial, tá bom? Então, também segue a Bezerra Oliveira, segue todos esses nossos apoiadores, porque é gente que acredita em projetos como este no nosso apostolado e por isso merece o seu apoio e a sua oração, tá bom? Reze por nós e reze também por quem nos apoia. Combinado assim? Beleza. Pedrão, então por fim aqui, depois dos nossos patrocinadores, queremos deixar 2 convites, né? O primeiro é para pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, da Faculdade Católica de Fortaleza, coordenada pelo nosso querido Padre Deusimar Andrade, com um time repleto de doutores, mestres. Tu já viu, macho? Já. Tu já viu? Bom. Não, cara. Padre José Carlos. E Visgandra, macho. Tá lá, né, como professor. Então, gente, confere. Aqui na descrição está o link para você tirar todas as dúvidas e se inscrever, fazer sua matrícula, porque as vagas já estão acabando. É EAD, tá? Se inscreve aí na pós-graduação em Doutrina Social da Igreja. E, por fim, Pedro, mas muito importante, o nosso evento com o Padre... Roberto, bem-vindo. Quando será, Pedro? Vai ser quando? Em meados de outubro, né? Exato. Mas no link aqui vai estar todas as informações aqui. Evento exclusivo para quem vai estar em Fortaleza, obviamente, né? A gente não consegue fazer para o Brasil todo. Mas você pode entrar no link e comprar seu ingresso aí, preço promocional de lote, vai virar o lote já, mas aproveita, corre e garante seu ingresso que vai ser muito bom. Guerra Invisível, tá bom? Guerra Invisível com o Padre Roberto Bem-vindo, um grande sacerdote exorcista, vai ser imperdível esse evento, tá bom? É isso aí, né, diretor? Tudo certo? Então, beleza. Pode cortar aqui para o convidado? Pronto, vamos lá então. Padre Wagner Ferreira, muito obrigado, Padre. Uma alegria grande, você não sabe, para mim, particularmente, não sei para o Pedro, mas para mim é uma alegria imensa, porque eu sou fã da Canção Nova, né? Sou sócio evangelizador há cerca de 25 anos,
né? Vinha dizendo isso ao senhor no carro. Sim. E o senhor é a pessoa do Padre Jonas aqui entre nós hoje em dia. Muito obrigado, viu? É uma alegria toda minha, Neto. Muito obrigado pelo convite. Saudações ao Pedro. Que Deus nos abençoe nesse encontro fraterno, nessa partilha. Que seja, antes de tudo, uma partilha toda centrada no mistério de nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém, é isso aí. Padre, a gente quer perguntar muita coisa para o senhor, Tá certo. mas eu queria começar assim, como é que foi a vocação do Padre Wagner? Como é que iniciou? O senhor foi pela Canção Nova ou o senhor foi atingido pelo amor de Deus em outro movimento da igreja? Como é que foi? Certo. Bem, eu venho de uma família católica, né? E meus pais sempre participaram de vida paroquial, né? Meu pai trabalhava, inclusive, na pastoral do batismo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, não é? Capital. Sou carioca, capital. E, portanto, a minha vida de igreja sempre foi uma vida paroquial, não é? E, a partir dessa experiência, eu comecei, desde a minha adolescência, a sentir o chamado do Senhor para o sacerdócio ministerial. Mas, claro, como jovem, em meio às perguntas e interrogações próprias da vida, eu acabei me empenhando nos estudos e fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército Brasileiro, que fica em Campinas, a escola preparatória, para fazer a carreira de oficial do Exército Brasileiro. E depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Nesse período foi quando isso foi no ano de 1990, 1991, mas foi quando eu fiz a minha experiência de batismo no Espírito Santo, que eu conheci a renovação carismática católica. No Rio de Janeiro, de vez em quando eu participava dos grupos de oração da comunidade Bom Pastor, na igreja Nossa Senhora de Copacabana, porque na época eu morava ali, né, na Barra da Tijuca. Certo. E sentindo o chamado do Senhor, portanto, em 1992, eu tomei a decisão de deixar a carreira para poder realmente seguir a vocação para o sacerdócio. Ou seja, o senhor tinha uma carreira promissora aí pela Sim, frente, né? hoje... O que muitos jovens queriam, o senhor tinha. Exatamente, O senhor tinha alcançado, né? Tinha alcançado. E aí, qual foi a reação dos amigos, dos pais? Como é que foi? Bem, como eu disse, como eu sou de família católica, meu pai, ele teve uma postura assim, de dizer, olha, o que eu e sua mãe queremos é a sua felicidade. Se você tem certeza que esta é a vontade de Deus, nós estamos felizes com a sua escolha. Porém, na época, minha mãe, ela, por vários motivos, não estava muito integrada na vida da igreja. Então, ela ficou bem chateada, né? Praticamente parou de falar comigo, não é? Porém, eu, inclusive, disse isso para o meu pai, olha, eu fui cadete da academia, então, se eu perceber que a vocação para o sacerdócio foi uma escolha errada, eu tenho condições de estudar e fazer outra carreira. Ah, tá bom. Não é? Como a Academia Militar ela fica na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e essa cidade ela fica próxima da Canção Nova de Queluz, que é a primeira cidade, quem vai do Rio para São Paulo, na rodovia Dutra, é a primeira cidade do estado de São Paulo. Certo. Então, foi aí que eu comecei a conhecer a Canção Nova. Tá. Quando eu deixei a carreira, foi na metade do ano de 1992, eu já estava me dirigindo para o seminário da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas eu não podia entrar de imediato, eu tinha que esperar o novo ano letivo. Tá. Foi nisso que me veio a oportunidade de fazer uma experiência de 1 mês na Canção Nova, em Queluz. Entendi. Padre Jonas autorizou, eu fui. Tá. E desse 1 mês já são quase 33 anos. Olha só. Bem, aí, claro, eu entrei na Canção Nova, mas já querendo ser padre. Mas peraí, vamos devagar. Certo. Deixa eu entender. Vamos lá. Vamos lá. Quando o senhor teve o primeiro contato com a Canção Nova, então, o senhor já vinha de uma família que lhe deu essa formação católica e o senhor já tinha feito uma experiência em retiros que o senhor participou. Exato. Então, a novidade do Espírito Santo o senhor já tinha.
Sim. Mas aí, com a Canção Nova, como é que foi? O senhor conheceu algumas pessoas ou conheceu diretamente o Padre Jonas? Não, conheci algumas pessoas. Eu conheci algumas pessoas que moravam nessa missão da Canção Nova em Queluz. E Queluz é uma casa, assim, para os membros da Canção Nova, uma casa que nós temos um afeto muito grande, tanto assim que nós chamamos a Casa de Maria, né, de Queluz, como o Santuário do Carisma. Porque tudo começou ali com o Padre Jonas. Então, ou seja, não tinha chácara ainda? Não. Não tinha. Não, porque, na realidade, o Padre Jonas começou a Canção Nova antes de fundar a comunidade. Certo. Né? Inclusive, já existia, desde o ano de 1975, se eu não me engano, 74, 75, começou a existir a Associação Canção Nova. Não é? E a sede era em Queluz. Não é? A sede era em Queluz. Então, Queluz se tornou uma casa de retiro. Quando o Padre Jonas teve a coragem, a ousadia de fundar a comunidade em 1978, então, claro, a Canção Nova já estava instalada ali em Queluz. Então, é uma casa muito importante para a história da Canção Nova. Entendi. Né? Cachoeira Paulista, ela só veio lá para o ano de 1982, quando surgiu a possibilidade de comprar a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. Então, quando o Padre Jonas e os demais membros da Canção Nova compraram essa Rádio Bandeirantes, que se tornou a Rádio Canção Nova, é aí que o Padre Jonas, então, ele vai morar em Cachoeira Paulista. Tá. O começo, mesmo tendo a casa de Queluz, Padre Jonas, como ele era sacerdote salesiano, então, começo do primeiro núcleo da Canção Nova se reunia ali em Lorena, onde o Padre Jonas morava, porque Entendi. ele era salesiano e ele tinha que cuidar da comunidade ali em Lorena, né? Entendi. Então, por isso que Queluz é uma casa realmente muito importante. Entendi. Então, eu, como conhecia membros da Canção Nova em Queluz, levaram o senhor lá para o Padre Jonas. para fazer uma experiência. Tá. Depois é que eu tive contatos com o Padre Jonas. Entendi. Mas essa experiência como comunidade de vida, ou seja, largar tudo e ficar lá. Largar tudo, exato. Largar tudo e ficar lá. Não é? Claro, eu fui para a Canção Nova de forma bem despretensiosa. Eu não tinha pretensão de ser da Canção Nova, porque eu estava conhecendo a Canção Nova. Aquilo, para mim, era uma novidade muito grande. Eu conhecia, né, a vida da igreja em paróquia, Isso. não é? E conhecia algumas congregações religiosas. Antigas. Não é? Essa nova forma de Exatamente. viver a fé, o senhor ainda não tinha. Não. E era novidade para todo mundo, né? Exatamente. É. Eu estou falando do ano de 1992, né? Então era uma novidade, novas comunidades, né? Porém, eu me identifiquei, por causa da minha formação familiar católica, não é? Eu tinha muita facilidade com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja. Então, não demorou muito, eu já estava pregando em grupos de oração, né, da Canção Nova, eu já estava viajando com membros da Canção Nova para pregar retiros, encontros. Então, nesses poucos meses de 92, os membros da Canção Nova começaram a perceber que eu tinha vocação. E nós temos um processo vocacional que é bem exigente. Hoje é um processo que leva, em média, no mínimo 2 anos, né, para que uma pessoa ingresse na comunidade Canção Nova, no mínimo de 2 anos. Né? Na época era um ano. Tá. Né? Só que nesse 1 ano, as pessoas faziam uma média de 3 retiros para 4 retiros vocacionais. E eu fui chamado para fazer o último retiro vocacional daquele ano. O último. Entendi. E a partir daquele retiro, eu fui convidado a ingressar na comunidade Canção Nova, eu fui aceito. E o ano de 1993 foi o ano que eu, digamos, definitivamente ingressei e fiz o meu compromisso com a Canção Nova. Entendi. Foi bem rápido, né? Então, desde a entrada até entrar de fato na comunidade, foi uma vocação bem relâmpago. Foi relâmpago. E a partir daí, claro, eu comecei a fazer esse discernimento mais apurado para o sacerdócio. Não é? Entendi. Foi quando eu comecei a estudar filosofia, teologia, e me ordenei padre no dia 27 de dezembro de 1999. Né? Agora,
No último dia 27 de dezembro, eu completei 25 anos de sacerdócio. Já Maravilha. como padre da Canção Nova. Padre da Canção Nova. Padre, agora, falando um pouquinho sobre essa questão vocacional nas novas comunidades, né? Naturalmente que as novas comunidades amadureceram, né? É um processo natural. E a gente viu alguns membros testemunhando, partilhando como foi, né, o início da Canção Nova, e diz: o Padre Jonas me convidou para fazer uma experiência de tanto tempo. Certo. E hoje a gente vê as pessoas ingressando no vocacional, como o senhor mesmo disse, né? Mais, digamos, não sei se mais rígido, mais... uma peneira maior. Certo. De repente seria isso, né? E a igreja sempre muito zelosa, né? Muito cuidadosa, porque, na verdade, você está ali com uma pessoa que tem aspirações, tem desejos, Claro, e tem uma vida, vem de uma família que a comunidade precisa conhecer, né? Como é que o senhor enxerga como foi antes, por conta, naturalmente, de as novas comunidades que estavam surgindo, ainda estavam aprendendo como fazer isso, e hoje, né, o mundo mudou, né, os cuidados mudaram, né, até essa questão hoje de saúde mental, né, de repente a comunidade precisa averiguar de certa forma, né, claro, saber claro. as várias realidades da pessoa, né, como é que é todo esse processo? Bem, as novas comunidades, como também a Canção Nova, nós temos que aprender com a igreja, não é? Com a própria tradição da igreja, a experiência da igreja. Nós temos aí diversas congregações religiosas, ordens religiosas, não é? Que nos ensinam, nos ajudam a compreender que é preciso ter critérios, não é? Para o seguimento de Cristo. É preciso ter critérios. Imagine você que na próprio Evangelho, não é, tem aquela passagem que Jesus ele realiza um exorcismo, liberta um jovem do espírito imundo, do espírito maligno, e depois esse jovem se interessa em seguir Jesus. E Jesus diz para ele: olha, volta para sua casa, vai ficar com os seus. Então ali Jesus apresenta um critério, ou seja, o seguimento de Jesus é fundamental, é necessário para todos nós, mas existem segmentos e segmentos. Então, por isso que é preciso ter critérios. A igreja ela é muito séria, por quê? Porque depois um padre, né, uma religiosa, um membro de uma nova comunidade, de um movimento eclesial, ele se expõe para testemunhar o evangelho, certo? E claro, sem dúvida que nós somos pecadores, mas temos que, de fato, encarar essa vocação para realizar a vocação à santidade, certo? Então, é preciso ter critérios para que realmente as pessoas estejam disponíveis ao serviço do reino de Deus, por exemplo, na graça de um carisma, o carisma Canção Nova. É preciso ter critérios. Interessante que o Padre Jonas, ele, durante a sua vida, né, como fundador da Canção Nova, ele teve a delicadeza e a inspiração de escrever documentos para os membros da comunidade, né? Hoje, esses documentos estão todos compilados, né, num livro que nós temos como título Nossos Documentos. Não é? Nossos documentos. O Padre Jonas gostava muito de usar os pronomes possessivos, né? Então, para realmente que a pessoa tomasse posse daquilo como um presente de Deus que Padre Jonas foi instrumento para nos trazer. Então, nos nossos documentos, existe um documento sobre critérios para se reconhecer uma vocação Canção Nova. Então, esse documento é básico. Agora, junto com esse documento, com o passar do tempo, como você falou, os desafios, né, do mundo contemporâneo, né, nós fomos acrescentando, com a experiência da vida da igreja, outros elementos necessários para ajudar o jovem no discernimento vocacional. Não é simplesmente para nós fazermos uma peneira, né? Você pode, você não pode, até porque sempre a gente procura criar um diálogo.
certo? Respeitando a pessoa no seu discernimento, na sua busca, na sua vontade, na capacidade que ela tem de discernir a vontade de Deus para a vocação dela. Mas também, o outro lado é a Canção Nova, os membros da Canção Nova que ajudam esse irmão, esta irmã, a fazer o discernimento. De todos os modos, fazer o caminho vocacional na Canção Nova ajuda muito os jovens a assumirem a sua vida como um chamado de Deus. Porque todos nós batizados somos vocacionados para Deus, somos vocacionados à santidade, independentemente do estado de vida, independentemente da profissão. Então, o caminho, fazer o caminho vocacional é uma oportunidade rica para muitos jovens. Até de autoconhecimento, né? De autoconhecimento. E depois porque, mesmo que ele não venha ingressar na comunidade, ele não se sente como alguém que foi excluído. Não. Alguém que foi esclarecido na sua vocação e por isso ele percebeu, olha, eu não tenho vocação, não dá para mim. Ou então a Canção Nova disse para ele com certeza, olha, nós percebemos, olha, que nesses aspectos você não tem, né, condições de assumir a vocação. Você não tem condições. Não é dizer, você não tem vocação, Sim. mas são as condições para se viver o segmento de Jesus na perspectiva de um carisma. Exato. Agora, Perfeito. padre, o fenômeno das novas comunidades, ele é bem recente na igreja, né? Se a gente pegar a história toda da igreja, pegar as novas comunidades ali, a gente está falando de uma coisa bem embrionária ainda, se pegar 2000 anos de igreja. Claro, pegar sem dúvida. a idade das novas comunidades ainda é bem embrionário. E me parece que as novas comunidades, elas, por algum momento, eu vou abranger várias novas comunidades, cada um tem seu estilo, elas em algum momento caminharam por um caminho um pouco mais diferente, e me parece que agora a gente vê um pouco do retorno às origens ali dentro do carisma das novas comunidades, né? Então, se a gente pegar a música, por exemplo, por muito tempo eram músicas mais animadas e tudo, e hoje a gente já vê um certo trato de trazer o latim de volta, de terem músicas mais contemplativas, alguns outros movimentos ali, como se fosse um retorno ali, né? O senhor acha que as novas comunidades, passando por esse processo de amadurecimento, agora elas estão voltando um pouco mais aí a essas origens, não vou dizer mais tradicionais, porque o termo hoje em dia ele é mal utilizado, né? Pejorativo às vezes, né? Exato, mas não é ser mais tradicional, mas estão voltando ali às origens ali, de olhar para um canto que não olhava anteriormente, né? Bem, nesses dias nós tivemos no Evangelho, quando Jesus conta aquela parábola que um pai de família, ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, não é? É claro, sem elocubrar, assim, sem buscar, né, essas explicações exegéticas do texto, o que Jesus estava querendo dizer, mas os santos padres da igreja, digamos, os primeiros teólogos da igreja, eles refletiram sobre esse trecho dizendo, olha, na vida da igreja, nós temos sempre, pela ação do Espírito Santo, a tradição e a novidade do Espírito. O Espírito sempre sopra, ele sempre manifesta a novidade de Deus. Olha, isso era uma coisa que me marcou muito no pontificado do Papa Francisco. Porque ele, desde o começo do pontificado, dizia sobre as surpresas de Deus. Eu gostava muito dessa expressão, por quê? Porque Deus é eterno. E porque Deus é amor, ele sempre irá nos surpreender no seu amor. Sempre. Né? Eu nunca posso, né, ter a arrogância de dizer, conheço Deus. Ele é um mistério, que por mais que eu conheça, ainda me escapa. Certo? Então, da mesma forma, nós temos tradição, mas não podemos ser tradicionalistas no sentido presos à tradição, sem essa abertura às novidades do Espírito. E nesse sentido, o Concílio Vaticano II nos ajudou muito porque fala dos sinais dos tempos. Deus continua a nos falar por meio dos acontecimentos da história.
né? Então, Deus nos fala na sua palavra, Deus nos fala na tradição da igreja, Deus nos fala por meio do magistério da igreja, mas também os sinais dos tempos, né? Estamos aqui vivendo nesse tempo assim tantas guerras pelo mundo afora. O que Deus está nos falando com todas essas guerras acontecendo pelo mundo afora, né? Então, nós também temos que saber nos deixar interpelar, né, pela realidade que a humanidade está vivendo. Sinais dos tempos. Então, as novas comunidades, elas, é preciso inclusive delinear um pouquinho o que significa novas comunidades, né? Então elas são. Eu ia perguntar. O que é que faz uma comunidade ser considerada, uma instituição ser considerada uma nova comunidade? Essa é uma realidade um pouco complexa, né? Porque, ou seja, na vida da igreja, o Espírito Santo tem suscitado novas comunidades, novos institutos religiosos e assim por diante. Então é o Espírito Santo que suscita essa novidade na vida da igreja. Porém, normalmente, quando nós tratamos de novas comunidades, nós tratamos de comunidades, né, onde as pessoas elas têm uma vida em comum, mas essa comunidade ela nasceu da experiência da renovação carismática católica. Comunidade de leigos, né? Leigos, mas elas têm, na sua maioria, leigos. Leigos, mas pode também ter. Tanto que a Canção Nova é uma associação de fiéis, certo? Não é? Porque se integram, porque a palavra fiéis, né, ela dá mais amplitude para englobar, inclusive, né, os sacerdotes, os celibatários, né, as pessoas celibatárias. Várias realidades. Que não tem somente leigos, né, mas também outros estados de vida, outras vocações. Então, são comunidades que elas nasceram no pós-concílio Vaticano II, porque a renovação carismática católica na igreja ela aconteceu, né, a partir do concílio, depois do concílio, não é? Então, essas comunidades foram pouco a pouco nascendo a partir da experiência do batismo, né, da efusão do Espírito Santo. Mas as pessoas se sentiram animadas a viver a inspiração de um fundador, de uma fundadora. Então, existe uma inspiração fundacional. Existe um carisma originário, não é? E que agrega pessoas a partir de uma inspiração de um fundador, de uma fundadora, né? Até que se diga o contrário, né? É obra do Espírito Santo, certo? É obra do Espírito Santo. Então, essas novas comunidades, elas não podem deixar de lado a tradição da igreja, não é? Mas elas também são chamadas a ser uma resposta do Espírito Santo para o mundo contemporâneo, não é? Para, em termos de evangelização, né? Para o mundo contribuir com a ação evangelizadora da igreja, porém na riqueza, na especificidade do carisma. Sim. Talvez o que o Pedro quis colocar, aí, Pedro, você me corrija se eu estiver errado, que ali no início, talvez as novas comunidades, por serem, eu acho que 100%, né, originárias, como o senhor mesmo falou, né, da renovação carismática. Exato. A própria renovação carismática, a experiência da renovação carismática, ela foi amadurecendo ao longo do tempo. Exato, natural. exato, né, natural. Exato. Né, algumas procedimentos ou manifestações que foram amadurecendo ao longo do tempo. Foram, né? sendo purificadas, né? Exatamente. Sem dúvida. Mais ou menos isso, né? Também. Que é mais fácil da gente enxergar se a gente ver o contexto de música, por exemplo, que fica muito claro, assim, você pegar um canto gregoriano e pegar uma música da renovação carismática, você vê que eles andam em caminhos bem distintos. Mas o que eu vejo hoje... Tu fala isso quando aplicada à liturgia, né? A liturgia, Missa, né? Também a liturgia. Mas o próprio processo querigmático da renovação carismática, ele já era um pouco diferente do que tradicionalmente era feito. Certo. A maneira de se abordar. Certo. E me parece que agora ele está se aproximando mais de novo. O que não é nenhuma crítica que era distante, mas que parece que de fato está se aproximando de novo. Então, por exemplo, a Canção Nova fez um álbum
que no álbum tinha música em latim também, tinha músicas mais parecidas com o canto gregoriano. Foi. Você pegar livros da própria Renovação Carismática, eles hoje procuram muito mais de documentos para embasar tradicionalmente aquilo que eles acreditam. Então, tipo, ó, disso aqui, saiu disso aqui, que vem pra cá, que vem pra cá. Exato. E Então, missas da renovação, missas que também. eram executados cânticos que não eram litúrgicos. Hoje em dia a gente já vê esse zelo. Exato, Né? é um Pra zelo, obedecer exato. a liturgia, né? Então é mais esse movimento que me parece que tá tendo esse processo de amadurecimento e tá se aproximando mais à sua maneira também, porque não é para você copiar e colar o que um beneditino faz, não, é na sua maneira, Isso. é na sua O seu forma de carisma, viver. né? Ok. Exato, então é meio que esse movimento que parece que tá acontecendo e que bom que está acontecendo. Que Era bom, basicamente sim, isso ótimo. a pergunta, na verdade. Tá certo. Padre, então o senhor estava falando, né, que foi ali e descobriu também a vocação ao sacerdócio. O senhor se descobriu com a vocação ao sacerdócio já dentro da comunidade? Não, foi antes, né? Antes. Foi antes. Antes, como eu disse, ainda na minha adolescência, né, participando da vida da igreja, participando de retiros para jovens lá no Rio de Janeiro, eu comecei a sentir esse toque especial de Deus no meu coração, né, me abrindo para essa perspectiva de uma vida sacerdotal. É claro que na minha história também, né, tem um pouco o testemunho do meu pároco lá no Rio de Janeiro. Então, existem certos sinais, né, que foram importantes nesse processo. E que, com a oração, né, com a fidelidade à vida da igreja, aos sacramentos, isso foi sendo amadurecido dentro de mim, né? Entendi. Até aquele momento em que parece que Deus coloca a gente na parede, né? Assim, e agora? Vai ou não vai? Vai ou não vai, né? Então, foi um pouco assim na minha vida, porque também Deus respeita a nossa liberdade, não é? E a vocação, ela é preciso discernir o chamado. Não é uma coisa que eu inventei. Não é uma coisa que eu quis para benefício próprio, coisas desse tipo, né? Não, existem elementos de um chamado e que eu fui percebendo no decorrer da minha vida, da minha trajetória de vida de igreja. Mas chega uma hora que você tem que tomar decisão. Então, no mistério da fé, eu me percebi chamado, mas chegou uma hora que eu quis ser padre. Eu escolhi ser padre, né? Então foi uma escolha também da minha parte. Entendi. E o que chamou mais a atenção do senhor ali no contato com os membros da Canção Nova e depois com o Padre Jonas, quando o senhor conheceu? A dinâmica da vida comunitária, né? Essa coisa dos irmãos que trabalham juntos, que vivem experiências missionárias juntos. Sadia convivência, como A dizia sadia o padre. convivência, né? Padre Jonas falava, né? O masculino e o feminino em sadia convivência. A valorização das pessoas simples, que de repente eram valorizadas no sentido de pessoas que tinham protagonismo para fazer, por exemplo, uma pregação, para conduzir um grupo de oração, para preparar um momento formativo dos membros. Ou seja, não precisava nenhum dom especial. Não precisava. Maravilhoso. Então, no contexto comunitário, as pessoas se complementavam. Então, ninguém tinha, digamos assim, a posse de todos os dons. Como nós temos ali no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Colocavam tudo em comum, certo? Então, os dons eram colocados em comum. Então, isso me deixou assim muito assim, com essa admiração em relação à Canção Nova. Porque eu tinha a perspectiva de vida da igreja a partir da realidade paroquial. Eu já tinha um conhecimento, por exemplo, do processo formativo do seminário diocesano, certo? Mas, de repente, eu não tinha em mente essa coisa de uma vida comunitária. Então, isso foi o que mais me atraiu na Canção Nova. Depois foi a minha experiência com o Padre Jonas, que é um capítulo À parte. à parte, né? Porque
eu conheci o Padre Jonas. Eu já conheci o Padre Jonas através das pregações. A Canção Nova já tinha o costume, há muito tempo, né, de gravar em fitas cassetes as pregações do Padre Jonas. Então eu já conheci o Padre Jonas pelas pregações. Conheci um pouco também por meio das músicas dele, né, das canções do Padre Jonas. No ano de 1991, estando ainda como cadete do primeiro ano na Academia Militar das Agulhas Negras, aí eu conheci Padre Jonas pessoalmente. Por quê? Porque ele foi conduzir uma noite de louvor e oração no auditório dentro da Academia Militar. Aquele mesmo onde foi gravado o Como é Linda a Nossa Família? Não. Aquele Como é Linda a Nossa Família é um auditório moderno. Aquilo foi construído depois. Né? Aquilo foi construído depois. Eu digo até porque eu estava na academia quando ele foi inaugurado, né? Na época eu estava na academia. Mas em 1991 foi num auditório menor, não é? Então, ali eu fui chamado para fazer, de certa forma, a segurança do Padre Jonas, né? Então eu tive o primeiro contato com ele, foi ali. Mas não foi um contato assim normal, de um fiel com um sacerdote, né? Nada muito especial. E participei daquela noite de oração, foi uma noite maravilhosa. Depois, quando eu já fui para a Canção Nova, em 1992, que eu comecei a ter mais contatos diretos assim com ele, de viajar, começar a viajar com o Padre Jonas. E aí conhecer o Padre Jonas na sua riqueza espiritual, né, como um homem realmente de Deus, entregue a Deus, corajoso, né, entregue ao serviço de Deus, né, e também o Padre Jonas na sua humanidade, né, na sua humanidade, tanto nas suas fragilidades, mas sobretudo nas suas virtudes. Maravilha. Padre Jonas era o que no temperamento? O Padre Jonas, ele dizia, né, que ele buscava, né, deixar o seu temperamento ser controlado pelo Espírito Santo. Uhum. Não é? Ele era muito enérgico. Então, quando Padre Jonas ele ficava assim com raiva, a gente percebia. Né? Quando ele ficava assim, saindo fogo pelas ventas, né? Então, sai de baixo, né? Eu vivi experiências assim com o Padre Jonas, né? Claro, os membros mais novos da comunidade, né, digamos de uns 15 anos para cá, não pegaram esse aspecto do Padre Jonas, que aí já estava mais vovô, mais ancião, né? Mais assim, doce, carinhoso. Já tinha passado. Não, mas ele... Mas ele me parecia, posso estar errado, um pouco fleumático, né? Assim, ele tinha uma... Não? Não era fleumático, não. É como eu disse, ele aprendeu realmente na vida espiritual, na oração, a se domar. Então mas isso é impressionante, porque de fato, quando eu falo do Padre Jonas com um homem às vezes descontente, assim, um homem às vezes nervoso e tudo mais, isso são situações raras, vistas por quem realmente convivia com ele, não é? Mas no dia a dia não era isso, era mais um homem doce, afetuoso. O Padre Jonas era muito afetuoso, mas muito, né? E ele aprendeu isso de família. Ele contava, né, porque ele é o primogênito dele, né, de uma família de 5 filhos, né? Ele era o mais velho. Depois veio o irmão dele, né, o José Carlos. E depois vieram mais... Não era 5, não, era 6, que tinha Marta, né? Tem 4, 6 filhos. Não, 2, 4, 6 filhos, exatamente. 6 filhos, né? Então vieram 4 moças, certo. Não é? Então, a mãe do Padre Jonas... Então havia uma distância. O Padre Jonas entrou para o seminário e as meninas estavam nascendo, né? Tá. Então, de modo que havia uma distância entre ele e as irmãs. Então a mãe do Padre Jonas, a dona Josefa, teve esse cuidado de dizer para ele: Padre Jonas, o meu filho, quando você vier em casa, fique com as suas irmãs,
trate elas com respeito, com carinho, assim por diante. E ele carregou isso para a vida dele. Ele era muito afetuoso, né? Ele era muito carinhoso. Então, ele realmente sabia valorizar a pessoa, né? A pessoa naquele momento. Ele chegava, abraçava, dava toda a atenção àquela pessoa. Mas o que é que tirava ele do sério? Bem, os aborrecimentos da vida, as contrariedades, né? Quando o Padre Jonas tinha alguns projetos e esses projetos eram frustrados, ou quando os membros da comunidade faziam coisas erradas, né? Ele tinha que puxar a orelha. Ele puxava e sabia puxar a orelha, sabe? Mas ele, assim, não é que assim ele esbravejava no sentido de gritar, assim, de perder. Não era assim. Não é, mas a gente percebia que tinha que ser firme. Tinha que ser firme, porque você criar uma comunidade formada de jovens... É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Os pais não iam lá não conversar com ele para saber, Sim. Eu estou entregando meu filho aqui, minha filha aqui. Então, antigamente, na comunidade, quando a comunidade era bem menor, né, em relação ao número de membros, então, e os membros eram praticamente todos ali da região, Lorena, Sim. Cruzeiro, Queluz, Cachoeira Paulista, os membros eram praticamente ali da região do Vale do Paraíba, né, do estado de São Paulo. Todo mundo se conhecia. Então, as famílias estavam próximas. Então, antigamente, havia, eu não sei se era uma vez ao mês, né, mas havia um domingo onde os familiares dos membros vinham para a Cachoeira Paulista. Então, o Padre Jonas celebrava a missa. Era o momento do encontro do Padre Jonas com as famílias. E depois tinha o almoço, não é? Então, isso era comum antigamente. Depois não foi possível mais, né? Porque aí nós temos membros do Brasil todo, até membros no exterior, né? No Além Brasil. Então, antigamente existia essa proximidade, de modo que realmente os familiares conversavam com o Padre Jonas. Eu ainda peguei essa época, né? Meus pais também tiveram muita proximidade com o Padre Jonas. E depois, por vários motivos, meus pais foram morar em Cachoeira Paulista, não é? Eu já perdi meu pai e minha mãe, eles já faleceram. Minha mãe faleceu em 2019 e meu pai faleceu neste ano, né? Praticamente no dia de São José deste ano. Meu pai faleceu. Então, é interessante, meu Padre Jonas, ele manifestava muito afeto aos meus pais. Sim. Então, mesmo o Padre Jonas ainda na doença dele, eu levava de vez em quando, até a convite do Padre Jonas, os meus pais para almoçarem com o Padre Jonas, para participar de uma missa na casa dele, Certo. na casa do Padre Jonas. Então, o Padre Jonas realmente sempre demonstrou ser um homem muito afetuoso, muito atencioso em relação às pessoas. Padre Wagner, o Padre Jonas tem ainda hoje uma fama de um cara que fazia muitos milagres, mundo afora, né? Então tem várias histórias que circulam por aí. Mais água, padre? Tô Tá de bem boa, aí, tá por bem. enquanto. Então, que vários milagres, vários relatos de membros da Canção Nova e tudo. E o pessoal quer saber, realmente ele era esse cara ou não era, o que é fantasia, o que não é, né? Bem, depende do que contam, né? Mas, assim, o Padre Jonas, depois que o Padre Jonas experimentou, no dia 2 de novembro de 1971, a graça do batismo no Espírito Santo, ele realmente viveu a vida dele ousando em Deus, né? Sendo ousado nos dons carismáticos. Então, Padre Jonas, ele realizou, ou seja, Deus, né, realizou por meio dele curas prodigiosas. Pessoas que foram curadas mesmo de enfermidades, pessoas que estavam desenganadas pelos médicos. Muitas mulheres, né, tiveram depois, mulheres que queriam ter filhos e tinham vários bloqueios, problemas, né, de gerar o próprio filho, né? Então o Padre Jonas rezava por essas mulheres, elas tiveram a graça da maternidade, né? Então existem vários fatos, acontecimentos assim, não é? Miraculosos com o Padre Jonas,
coisas que ele também partilhava, viagens que Padre Jonas fazia sozinho e que em certos aeroportos aí da Europa e tal, ele ficava perdido, né, perdidinho, e de repente uma pessoa aparecia, ajudava, direcionava, né, e ele tinha essa fé profunda que era o anjo da guarda dele ajudando naquela dificuldade. Então são relatos assim, né, que Padre Jonas, que eu vi, né, que eu testemunhei na convivência com o Padre Jonas. Nós já tivemos também fatos, por exemplo, às vezes encontros de massa, né, em campos de futebol. Né? Padre Jonas esteve aqui em Fortaleza, por exemplo, no Castelão, né, conduzindo encontros de massa e tudo mais. Então, em alguns lugares, Padre Jonas estava conduzindo, fazendo a pregação e tudo mais, e de repente começava a armar uma chuva. Né? E ele conclamava todo o povo para levantar as mãos, né, para as nuvens e pedir ao Senhor que parasse aquela chuva. E parava praticamente de forma imediata. Mas também já temos relatos o contrário. Né? Vamos rezar. E a chuva aumentava. Né? Então, mas ele sempre... mais bênção cair. Exato, exatamente. Aí ele dava essa tirada, né? Deus quis derramar as suas bênçãos. Padre Jonas, ele também tinha essa característica. Ele era muito bem-humorado. Né? Ele era muito bem-humorado. Sabia fazer piada de si. Fazia piada de si, fazia piada dos outros, né? Eu me lembro uma vez, ele me defendendo. Eu estava com outras irmãs da comunidade, né? Outras irmãs da comunidade. Aí, eu não sei o que aconteceu, eu incomodei uma das irmãs. Nós estávamos no carro para viajar do Rio de Janeiro para Cachoeira Paulista. Então, estava Padre Jonas, eu e algumas irmãs da comunidade. Aí... não sei o que aconteceu, que eu falei uma coisa para a irmã, e aí ela virou para mim e falou assim, o Wagner, eu era seminarista, Wagner, recolha a sua insignificância. Aí Padre Jonas fez assim, isso, Wagner, abrace a sua irmã aí, ó, recolha a sua insignificância. Então ele tinha assim, essas tiradas assim, ótimas, né? Ele era de muito bom humor, né? Padre Jonas fazia... né, de muita criatividade. E, claro, não é à toa, né? Ele é fundador da Canção Nova. A Canção Nova é o que é, porque Padre Jonas realmente foi um homem ousado no espírito, um homem de muita criatividade no espírito, por causa da evangelização. Não é? E, claro, eu não posso também deixar de dizer que Padre Jonas é um filho de Dom Bosco. Ele foi salesiano a vida toda, para dizer. Por causa da fundação da comunidade Canção Nova, ele teve que deixar a congregação. Sim. Certo? E aí se tornou um padre diocesano, da diocese de Lorena, no estado de São Paulo. Certo? Porém, o carisma de Dom Bosco nunca saiu do Padre Jonas. Então, hoje, a Canção Nova tem a questão da evangelização, da música, não é? Mas também das obras sociais, por causa do carisma de Dom Bosco. Por causa do carisma. Mas o carisma mesmo da Canção Nova, a gente pode resumir em quê? Seria a evangelização pelos meios de comunicação? Isso seria a missão. A missão. Seria a missão. A evangelização de forma preferencial, mas não exclusiva, pelos meios de comunicação. Tá. Mas o carisma é a promoção do encontro pessoal com Cristo pelo poder do Espírito Santo. Isso ele deixou em vida escrito. Exatamente, está escrito. Está escrito. No nosso estatuto, né? Exatamente é isso. Promover às pessoas a graça do encontro pessoal com Cristo por meio do batismo no Espírito Santo, na perspectiva da vinda gloriosa de Jesus. Isso é a cara dele. A Canção Nova é um carisma escatológico. É um carisma para os fins dos tempos. Então, a evangelização é uma questão urgente. Então, nós consagramos a nossa vida para a evangelização, para que possamos promover, pela evangelização,
esse encontro de fé das pessoas com Cristo. Não é? E daí entra o Espírito Santo, porque o grande promotor desse encontro não são as pessoas, é o Espírito Santo que desperta no coração a fé em Cristo Jesus, como Senhor, como Salvador. Padre, o carisma, ele, na sua completude, ele se manifesta na pessoa do fundador. O fundador, quando se ausenta, faz a sua Páscoa ou se afasta, como tem alguns casos, né? Certo. O carisma não pode ser mais modificado. É isso? Ou ele pode ser atualizado? Sim. O carisma, ele tem elementos que são essenciais e que não mudam, né? Não mudam. Porque diz respeito à identidade daquela comunidade, né? O carisma diz respeito à identidade. É o que dá àquela comunidade um rosto próprio, né? O que faz um franciscano ser franciscano, um salesiano ser salesiano, né? Um jesuíta ser jesuíta. É o DNA, né? Ali. Um membro do Shalom ser Shalom, Canção Nova e assim por diante. Então, é a identidade, né? Agora, essa identidade, como cada um de nós tem a própria identidade, né? Então, ela vai se manifestar de diversas formas. No sentido, eu sou padre, eu vivo como padre, faz parte da minha identidade ser padre, né? Mas eu também sou homem, eu também sou amigo, eu também, né? Mas é o mesmo Wagner. É o mesmo Wagner. Então, também o carisma, ele, de fato, o fundador tem a responsabilidade de explicitar o carisma, de torná-lo presente no mundo. E tornando o carisma explícito, presente no mundo, né? Tornando o carisma visível, claro, se é um verdadeiro dom do Espírito, esse carisma atrai outras pessoas. O mais importante, em termos de fé cristã, é o seguimento de Cristo. E o seguimento de Cristo é dom da graça de Deus para todo fiel batizado. Agora, no seguimento de Cristo, né, o Espírito Santo criativamente, ele chama pessoas para viver o seguimento de uma forma diferenciada. Por quê? Justamente por causa da resposta que o Espírito Santo quer dar para a realidade do mundo contemporâneo, certo? Então, o carisma beneditino é uma resposta do Espírito Santo para uma necessidade da igreja, para a necessidade do mundo. Existem carismas que são suscitados pelo Espírito Santo para um determinado tempo da história e, portanto, eles deixam de existir num determinado momento. Existem carismas que são suscitados pelo Espírito Santo para até o dia da vinda gloriosa de Jesus. Só que cada carisma tem a sua contribuição a dar no sentido de colaborar com a edificação da igreja. Eu gosto muito daquela passagem, né, de São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4. Quando ele fala dos ministérios, né, na igreja nós temos, né, os apóstolos, temos os profetas, temos os mestres, e assim por diante. Sim. Né? Mas todos são membros de um mesmo corpo. Então todos têm a sua contribuição a dar para o bem do corpo, para a edificação do corpo na santidade da cabeça que é Cristo. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Sim. Então os carismas também contribuem para a santificação da igreja. E, portanto, são uma resposta do Espírito para a igreja. Agora, por isso mesmo, com o decorrer dos tempos, o carisma vai se atualizando. É o mesmo carisma, é aquela identidade, mas que vai se atualizando no modo como o carisma responde, né, em termos de evangelização, à realidade que o mundo, que a igreja está vivendo. Então isso é normal. Então, por exemplo, a Canção Nova, o senhor enxerga que o carisma atualizou de alguma forma? De 90 para cá, por exemplo? Sim. Quando o senhor entrou? Exato, atualizou, não é?
quando eu entrei na Canção Nova, nós já tínhamos, né, a Rádio Canção Nova. A TV Canção Nova era uma repetidora da TV Educativa do Rio de Janeiro, mas que não chegava nem em Cachoeira Paulista. Coitado. Não chegava. A bichinha era bem... Rapaz, ali a onda... Bem curtinha. Bem curta, né? Ondas Era uma marola, era uma marola. Literalmente, né? Uma marolinha. Marolinha. Mas, de fato... Porém, Padre Jonas teve muita coragem de começar, depois da rádio, começar a televisão. E começou dessa forma, né? Sendo uma repetidora da TV Educativa do Rio de Janeiro, ali na região. Aliás, eu acho que tudo só aconteceu pela coragem dele, né? Foi. Porque coragem é o que não faltou ao Padre Jonas. Né? Depois, foi quando nós, por conta, né, também do progresso tecnológico em termos de televisão, né, vem essa coisa do satélite, vem essa coisa, né, dos canais, né, digitais. Ainda antes dos canais digitais, antes. Né, nós tínhamos ainda essa realidade das TVs a cabo, essa coisa toda, mas ainda era TV analógica, né? Então foi quando alguém disse para ele da possibilidade de começar a alugar, não é, canais dessas TVs a cabo, dessa parabólica e coisas desse tipo. Sim. Foi quando começou uma primeira experiência na TV Jockey Club. O que os evangélicos já faziam bastante. Exato, né? exato. Só que os evangélicos pegavam espaços, né, horários Exatamente, dentro da grade, né? Exatamente. E nós começamos na TV Jockey Club com essa experiência de também entrar nos horários, claro que não tinha a corrida de cavalos, né, e tal, e colocar aquilo que nós já estávamos produzindo de TV, né? E foi daí, pouco a pouco, que veio a possibilidade de adquirir uma geradora de televisão. A primeira geradora de televisão da Canção Nova foi em Aracaju. E a partir daí nós expandimos, de fato, a TV Canção Nova, né? A cobertura nacional. E depois o desafio de fazer a TV Canção Nova acontecer também na internet, né? Através da internet. E agora o desafio da digitalização, né? Da TV digital, né? O sinal digital. Isso aí foi um grande desafio porque isso custa, né, o pescoço da gente, né? Fazer televisão é uma coisa muito cara, né? Resolve uma coisa e já vem outra, né? Já vem outra. Então, assim, atualizar-se, né, nesse sentido de comunicar o evangelho, não é, através, por exemplo, né, dos meios modernos de comunicação, isso é bonito em termos de carisma. Isso é muito bonito na Canção Nova. Atualizar-se também quando nós, a partir das motivações, das inspirações do Padre Jonas, começamos a abraçar também a realidade das obras sociais da Canção Nova. Sim. Certo? Então, a Canção Nova... Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Até porque, de fato, elas estão muito localizadas... concentradas lá, né? Ali em Cachoeira Paulista, né? O Centro Médico, né? O CAC, que é um centro de formação para adolescentes, jovens, né? Principalmente adolescentes e jovens com risco social, né? E tudo mais. Depois, toda a área educacional da Canção Nova, desde do maternal, né, até a faculdade. Nós temos já uma faculdade muito bem avaliada pelo MEC. Então, essas áreas aí sociais, as obras sociais da Canção Nova, também são evangelização, né? Sim, sem dúvida. Você, no começo aqui do podcast, falava aí desse curso aí de doutrina social da igreja, né? E São João Paulo II, ele falava, né, que a igreja ela evangeliza também por meio não só da doutrina, do ensinamento social da igreja, mas também quando ela coloca a mão na massa, né? E de fato vai ao encontro dos empobrecidos do nosso mundo para promover
a dignidade humana, a justiça social, promover o bem comum, né? Então a igreja também, nós cristãos, somos chamados a colocar a mão na massa, tendo presente essa realidade tão desafiadora do nosso mundo. Sem dúvida alguma. Padre, eu queria perguntar para o senhor de um outro figurão que andou pela Canção Nova, que eu acredito que o senhor deve ter conhecido também, que é o Padre Léo, né? Figurão. Então, o Padre Léo, porque eu lembro que na época era um fenômeno de audiência, né? Os DVDs do Padre Léo era tudo esgotado, era até sempre todo mundo assistia as pregações e tudo, né? E como foi a experiência com o Padre Léo lá na Canção Nova, né? Os retiros, eu lembro. Sim. A dupla dinâmica, Padre Léo e Padre Jonas. Até aquela última pregação dele, né? Buscar as coisas do alto, Isso. famosíssima, né? Isso. Então, queria saber como é que foi, né? O senhor chegou a conviver com o Padre Léo? Convivi, sim, claro. Convivi. Não tão de forma assim tão intensa com o Padre Léo, porque eu também quando o Padre Léo morreu, eu morava na Missão da Canção Nova em Roma, na Itália. Não é? Eu estava... 2005, né? Não é? 2005? Não foi 2005? Ele morreu... Não, eu já estava em Roma. Eu fui 2005 para Roma. Não, ele morreu depois. Acho que foi depois. Um pouquinho depois. Porém, eu morava em Roma. Me recordo bem disso. Mas eu convivi muito com o Padre Léo. Muito mesmo. Né? Das vezes que ele foi à Cachoeira Paulista pregar os encontros, por causa do programa de televisão que ele tinha conosco, ele começou... A tenda, né? Exatamente. Ele começou a partir disso, dessa tenda, a tenda do Senhor. Segunda-feira. Porque nós tínhamos lá em Cachoeira Paulista, nós temos, né, lá em Cachoeira Paulista o refeitório. Mas na época, né, o nosso refeitório era uma tenda de circo. Então, era uma tenda, né, para que, né, porque ficava mais fácil da gente acolher os peregrinos, para dar as refeições, né, para os peregrinos, as pessoas que iam nos encontros da Canção Nova e tal. Daí brotou essa inspiração a partir do Padre Jonas, o convite. Né? Padre Jonas já conhecia o Léo. Padre Jonas conheceu o Léo ainda seminarista, né? O Léo era deoniano, né? Sagrado Coração de Jesus e tal. Então, Padre Jonas já conhecia o Léo como seminarista. E seminarista da Renovação Carismática Católica. Então, o Léo, no contexto lá dos deonianos, ele era um pouquinho diferenciado, né? Imagina. Por que será, né? E depois, porque também veio, né, de uma experiência de vida de drogas, né? Tinha um testemunho de vício marcante, muito forte, né? Muito marcante. E também fez a experiência de Deus na Renovação Carismática, mas foi para a congregação, né, dos deonianos, Sagrado Coração de Jesus. Mas aí depois, já como padre, Padre Jonas fez esse convite e o Padre Léo começou a fazer nessa tenda, que era durante o dia o nosso refeitório, começou a fazer a Tenda do Senhor, né? Esse programa que foi de fato um grande sucesso e tal. E por causa das reflexões que o Padre Léo fazia na Tenda do Senhor, né, foi daí que vieram os encontros, né, onde ele ia pregar os acampamentos de oração. Acampamentos de cura, né, cura interior, ele, né, trabalhava muito esse tema, acampamentos para casais, para famílias e assim por diante, né? Então, com aquela criatividade, com aquele humor, não é próprio do Padre Léo, com aquelas historinhas do Padre Léo, né, simples, mas, né, onde ele, no final da história, metia a faca em todo mundo, né? Muito criativo, um homem de Deus. E que, graças a Deus, fundou, né, a comunidade Betânia. Ele fundou a comunidade Betânia e conseguiu colocar, né, os fundamentos mesmo dessa comunidade. E agora o Padre Vicente, que está à frente, né, porque depois, com o passar do tempo, outros padres deonianos começaram a se sentir atraídos pela experiência do Padre Léo em Betânia. Então, outros padres deonianos começaram a fazer parte da comunidade de Betânia, como o Padre Vicente, como o Padre Lúcio, né, os que estão mais à frente hoje da comunidade de Betânia, né, então, e outros padres, né, fazendo essa experiência. Acabou virando um puxadinho ali dos deonianos. Foi. Um ramo, né? Exato, um ramo dos deonianos. Da família, né? Exatamente, da família.
E agora ele já é servo de Deus, né? Então, já num processo aí de beatificação, se Deus quiser, vai chegar aos altares. Porque é tão lindo ver isso, né? Quando a gente vai pelo Brasil afora, as pessoas sempre lembram saudosamente do Padre Léo. Demais. E impressionante a contribuição que ele deu para chamar para a vida da igreja, principalmente homens. Os homens, pais de família, né, chefes de família que, né, as esposas... Porque ele tinha toda uma pedagogia, né? Tinha uma forma de... Ele batia e assoprava. Né? Exatamente. Então ele tinha uma forma de conquistar, certo, a atenção dos homens, que isso era um carisma próprio dele, né? Um carisma próprio dele. Maravilha. Deus seja louvado, e eu louvo a Deus, né, por ter conhecido o Padre Léo, e né, mesmo depois na enfermidade dele, né, e ele foi assim deu um testemunho muito bonito de lidar, até porque da descoberta da enfermidade até a morte dele foi praticamente 1 ano, né? Pouco tempo, né? Foi pouco tempo. Foi um câncer avassalador, né? E é engraçado, muita gente acha que o Padre Léo era da Canção Nova. Porque de tanto que ele vai- andava... Exato. Lá, Como também pensam, né, do Padre Fábio de Mello, né, com exato. outros padres, porque frequentam, né, pregam encontros, acampamentos na Canção Nova e pensam que são membros, né, da comunidade. Isso é uma beleza que eu gostaria de destacar da nossa experiência Essa comunhão de carismas. de Canção Nova, exatamente. Isso o Padre Jonas sempre foi muito aberto, né? Essa comunhão de carisma, e além da comunhão, valorização do outro carisma. Pronto. O meu carisma é bonito, é importante, é dom de Deus, mas eu preciso também do outro carisma, a igreja precisa do outro carisma, e por isso eu também crio oportunidades para evidenciar a beleza do outro carisma como um dom do Espírito Santo para o bem da igreja e assim por diante. Ou seja, Então, a Canção Nova para mim sempre foi um canal para transmitir a igreja. Eu sempre assisti a igreja ali na Canção tanto Nova. assim que... Encontro de vicentinos. Isso que eu ia falar. Exatamente. Nós tínhamos esses encontros dos vicentinos, Tinha um da Toca. tinha da Toca de Assis, o encontro, por exemplo, da Pastoral da Sobriedade. Me lembro. Pastoral da Sobriedade, não é? Então, Sertanejo, aí vinha o pessoal mais tradicional. exato. Por isso que porque o Padre Jonas, ele realmente tinha no coração dele a importância de valorizar os outros carismas, da Canção Nova ser um espaço também de comunhão dos carismas. Padre, agora sim, a gente sabe que a Canção Nova sempre se manteve pela providência divina. Certo? Né? E a gente sabe também, pelo o que eu já assisti, que era uma coisa que o Padre Jonas não abria mão, né? Devido à providência divina. Mas a gente sabe da dificuldade, do milagre que tem que acontecer ali todo mês para arrecadar os fundos, né? Em algum momento o Padre Jonas chegou a... Pai, será que a gente faz uma propaganda aqui para dar uma ajudinha? Não, que eu saiba não. Sempre, porque o viver da providência está na essência do carisma, não é? Então isso está desde os começos da Canção Nova. Como eu falei, né, o carisma ele traz elementos essenciais que são imutáveis, né, que são inegociáveis, não podem ser negociados. E um desses elementos é exatamente o viver da providência. É claro que o viver da providência, antes de tudo, é a confiança no amor de Deus, a confiança na providência de Deus. Essa experiência de confiança, ela não diz respeito somente à questão financeira, né, de ter recursos para manter o sistema Canção Nova de comunicação, mas é em toda a nossa vida, né? Quando a gente se depara com uma enfermidade, a enfermidade de um ente querido, certo? Confiar na divina providência e, portanto, rezar com afinco, com fé, certo? E não para si, não somente para o ente querido, mas também para uma outra pessoa que está passando por dificuldades e assim por diante.
Isso é o que nós estamos buscando viver nesse ano jubilado, a esperança, certo? A esperança é esse motor que nos move para frente com profunda confiança em Deus, certo? Então, portas que se abrem, pessoas que se aproximam, que nos dão outras oportunidades para que a gente continue a evangelizar, para que a gente avance na evangelização. É isso que é o viver da providência. Mas é claro, o Padre Jonas tinha também essa convicção, olha, e viver da providência também faz parte do viver da providência pedir ajuda, abrir a nossa mão e pedir. Então, por isso que a canção nova, às vezes nós somos criticados, né? Vocês pedem muito, né? Mas o pedir é exatamente isso. Também saber que Deus providencia por meio das pessoas. Sejam pessoas simples, pobres, sejam pessoas muito ricas, né? Cada qual dá aquilo que pode. O Generoso é um exemplo disso, né? Exatamente. Foi uma dinâmica muito interessante, né, do Generoso. O Generoso. E depois, por quê? Porque também, com a contribuição das pessoas, numa perspectiva de fé, isso também é bíblico, isso também é evangélico. Numa perspectiva de fé, a contribuição da pessoa faz com que a pessoa participe daquela obra de evangelização. Então, as pessoas que são os sócios contribuintes da Canção Nova, as pessoas que esporadicamente ajudam, né, com uma doação financeira assim por diante, elas também tomam parte e têm o mérito de evangelizadores, certo? Então, essa é a riqueza da Canção Nova, ter um projeto, né, que o Padre Jonas, né, como um bom filho de Dom Bosco, né, ele estipulou o projeto Dai-me Almas, porque era uma frase usada... E ficar com o resto, né? E ficar com o resto, porque isso está lá no livro do Gênesis, né, essa expressão, Dai-me Almas, então, e ficar com o resto, mas era uma frase de São Francisco de Sales, né, e por causa da devoção de Dom Bosco a São Francisco de Sales, é que a congregação se chama a Congregação Salesiana, por causa de São Francisco de Sales. Então, Dom Bosco também tomou posse dessa frase de São Francisco de Sales, né? Dai-me almas e ficai com o resto. E a Canção Nova, nesse projeto de evangelização que precisa também da arrecadação de fundos, tanto colocou esse nome Dai-me Almas, que é uma forma de também levar as pessoas a participar da nossa missão evangelizadora através dos meios de comunicação. Joia. Padre, o Padre Jonas, o senhor conviveu ali com ele nos últimos anos? Sim, claro. Na enfermidade dele? Sim, convivi porque, inclusive, eu era membro do Conselho Geral, era o vice-presidente, né? E aí, por conta da enfermidade dele, eu tive que fazer as vezes dele como presidente da comunidade Canção Nova. O senhor já exercia esse papel, né? Já exercia, não é? E também vivi esses momentos de ir no hospital, porque o Padre Jonas tinha que ir para o hospital, ficar internado, né? Às vezes meses para poder fazer, né, o seu tratamento. E eu tenho uma foto linda que estávamos em plena pandemia, né? Plena pandemia. E eu fui celebrar a missa para ele lá no hospital. E ele sentadinho, né, na cadeira dele, nós dois de máscara, né, e eu celebrando a missa, né, com a participação dele. Também estava a Luzia Santiago, que é a cofundadora da Canção Nova, uma cuidadora do Padre Jonas, que agora eu não me recordo. Né? Então, tive também esses momentos assim, bem próximos do Padre Jonas na enfermidade dele. Alguma coisa que o senhor possa compartilhar aqui conosco os atos de última vontade dele? Ele teve assim alguma coisa que ele desejou, ou que ele ainda não tinha dito para os filhos da Canção Nova, alguma manifestação, algo que o senhor possa partilhar conosco? Ou ali ele já manifestava que a obra era aquela
e que só queria que vocês Ele levassem o legado adiante, né? Exato. Isso foi uma expressão dele, mas ele ainda estava, digamos assim, bem. Ele era lúcido até o final. Foi, sim, lúcido até o final. Lúcido até o final. Uma expressão que ele usou foi exatamente a questão do legado que ele deixava. Né? O meu legado é o carisma Canção Nova. Né? O legado que eu deixo é o carisma Canção Nova. Depois, uma coisa que ele trabalhou, né, durante a doença dele, ele trabalhou com afinco, foi a questão da reforma estatutária dos nossos estatutos. Então, nós já tínhamos recebido a graça do reconhecimento pontifício. Sim. Né? O que aconteceu quando? Qual foi o ano? Isso aconteceu no final de 2008, né? Com o Bento XVI, então, né? Com o Papa Bento XVI, Certo. em 2008. Então, foi em 2008 o reconhecimento pontifício. Depois, aí tem o reconhecimento pontifício e o Vaticano, ele também diz, né, ele afirma, né, que os estatutos eles estão em caráter ad experimentum, né? Sim. Em caráter experimental, os estatutos. Então, mas quando o Santa Sé dá o reconhecimento pontifício, né? Aquele reconhecimento pontifício já é definitivo, não Tá. é? O ad experimentum diz respeito ao estatuto. Tá. E depois, aí tivemos que fazer algumas modificações do estatuto e tudo mais. Porém, no decorrer dos anos, percebeu-se a necessidade de atualizar o estatuto em alguns pontos. E aí Padre Jonas trabalhou com afinco, não é? Com afinco. E conseguiu concluir. Maravilha. Concluiu, né, em novembro de 2022 e dezembro de 2022 foi o falecimento dele. Nossa Foi. Senhora, foi mesmo. Foi. Então foi uma coisa também bonita, né? Claro, foram atualizações importantes do estatuto, né? Mas que ele trabalhou com afinco mesmo doente, mesmo estando acamado, né? Ele trabalhou. Maravilha, padre. Padre, a gente acompanhou recentemente essa situação que caiu na mídia toda, né? Certo. Do Ministério Agora eu vou Público. pegar um pouquinho Aguinha aí. d'água. O Ministério Público exigindo algumas coisas da Fundação Sim. Canção Nova, né? E aí A Fundação João Paulo II. João Paulo né? II, desculpe, que é a mantenedora, né? Não é isso, padre? E aí criou-se uma rede de solidariedade. Foi. Né? Muita gente se manifestando, defendendo a Canção Nova, pedindo orações e tudo mais. Para o senhor esclarecer um pouquinho para quem está assistindo, né? O que foi exatamente o que aconteceu e como é que está essa situação? Isso começou lá no mês de maio, junho do ano passado, né? 2024. Bem, depois da morte do Padre Jonas, então ele faleceu em dezembro de 2022, e ele era o presidente da Comunidade Canção Nova e da Fundação João Paulo II, das duas entidades. É uma única obra, é a obra Canção Nova. Mas questões jurídicas. São né? duas identidades, são dois CNPJ. CNPJs, sim. assim, até mais CNPJs, mas tudo bem. Mas ele era o presidente. E aí o que acontece? Na época, porque eu era vice-presidente dele, certo? Eu também era membro do Conselho Deliberativo da Fundação João Paulo II. Então, eu era tanto do Conselho da Comunidade Canção Nova como do Conselho da Fundação João Paulo II. Bem, no Estatuto da Fundação, uma vez faltando ausente o presidente, né, por morte ou por renúncia, né, depois de um mês, a eleição do presidente precisa acontecer, certo? Depois de um mês. Do novo, né? Do novo presidente, exato. Precisa acontecer. Então, em janeiro de 2023, eu fui eleito presidente da Fundação. Beleza. E depois de 3 meses da morte do fundador, né, da morte do presidente, da comunidade,
tem que ser eleito o presidente da comunidade. E aí eu fui eleito também, 3 meses depois da morte do Padre Jonas, presidente da comunidade Canção Nova. Então, continuo acumulando, né, as 2 presidências. Bem, o que eu digo é o seguinte, é natural, depois de uma presidência longa do fundador, certo? Nós vivemos também situações de tensão na obra Canção Nova, porque se fazia de um jeito, o que vem depois não vai fazer do mesmo jeito. Existe a fidelidade carismática, mas tem coisas que vai fazer do jeito daquela pessoa, do perfil, da forma de trabalhar, e assim, da questão própria de uma gestão. Né? Acontece até com o Papa. Né? Acontece, exato. Exatamente. Então, o magistério não muda, mas a forma de conduzir. Exatamente. Então, mas entrando na particularidade do Ministério Público, o que aconteceu? Nós tivemos uma situação interna da Fundação que houve um desacordo. Um desacordo entre Conselho Deliberativo, diretoria executiva, houve, né, uma forma diferente de pensar sobre um determinado problema. Infelizmente, isso veio à tona e chegou ao conhecimento do Ministério Público. E que o Ministério Público, em relação às fundações, tem a missão do velamento, certo? Isso é normal. Para as pessoas ficarem cientes, né? Porque muita gente, às vezes, não tem o conhecimento dessa área do direito, né? E até porque ninguém é obrigado a saber desses detalhes, exato. Né? Mas é porque toda fundação ela é acompanhada pelo Ministério Público. Tem que responder ao Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei. Exatamente, é o fiscal da lei. Exatamente, aí então, ele está ali. Tem uma missão de velamento, né, de cuidado, não é? Então, normal, tanto que em todas as reuniões, né, da Fundação João Paulo II, nós confeccionamos atas, tomamos as deliberações, as decisões. E é submetido. E tudo isso é submetido ao Ministério Público. Então, assim, a Fundação João Paulo II nunca teve problema, né, assim, problema sério, né, dessa calibragem com o Ministério Público. As atas sempre foram aprovadas, tudo tranquilo, mas essa coisa interna, essa tensão que surgiu internamente, chegou ao conhecimento do Ministério Público e houve uma intervenção do Ministério Público. Mas foi uma intervenção que nós julgamos que ela foi dura demais, certo? Então, aí o Ministério, portanto, fez, né, as oitivas de todos os membros do Conselho Ampliado da Fundação João Paulo II e nos apresentou um termo de ajustamento de conduta, do TAC, né, o TAC, e nós não aceitamos, né? E aí tivemos que, inclusive, buscar, porque a Fundação João Paulo II ela tem o seu departamento jurídico, né? Tem um departamento jurídico muito, muito competente, muito sólido, muito firme e tal. Mas por conta dessa tensão, desse desentendimento interno, nós tivemos que buscar um outro escritório jurídico, certo? Porque assim havia um costume normal, e eu respeito, né, todos os que vieram antes, como o Padre Jonas e todos os colaboradores do Padre Jonas, havia um costume de ter uma relação sempre muito colaborativa com o Ministério Público. Mas eu, na minha consciência, né, como presidente da Fundação João Paulo II, não podia aceitar os termos daquele TAC. Porque houve um desacordo, tudo bem, mas uma das coisas principais era tirar todo o Conselho Deliberativo, que eu renunciasse à presidência. Sim. Eu, sinceramente, não, na minha consciência, não, eu vi que não era isso, né? Sim. Então, buscamos ajuda jurídica de um outro escritório que realmente tem feito um trabalho maravilhoso. Agora, com isso, o Ministério Público judicializou, né, o inquérito, né, porque o problema interno foi um desacordo em relação ao compliance, né? Tá. E nesse compliance envolviam membros da comunidade.
e que nós julgamos que não foi dado a esses membros da comunidade que trabalhavam em setores da Fundação João Paulo II o devido direito a serem ouvidos, não é? Não foi dado. Então, daí que houve a tensão e que a coisa entornou, o caldo entornou. Entendi. Né? Então isso foi muito difícil, difícil. Imagino. Muito Vocês mesmo. vivendo um luto ainda, né? Um luto, exato. E ainda por consequência. Exatamente. Ainda Então, essa com a situação. ajuda desse escritório jurídico, nós entendemos a problemática, lutamos, a coisa foi judicializada, veio à tona. Agora, todo o Papa, de um modo especial, Papa João Paulo II e depois também o Papa Francisco, falando dos carismas da Igreja, eles sempre deixaram claro que não há carisma sem cruz. Não há carisma sem cruz. Para nós, a perda do Padre Jonas foi uma cruz, mas isso também contribui para a purificação da obra, para a purificação dos membros da obra. Né? O pessoal vê, olha, a Canção Nova faz esses encontros com tantas pessoas, então tem elogio para tudo quanto é canto. Menos. A obra é de Deus, não é? Todos nós passamos e assim por diante. A obra é de Deus, todo louvor a Deus. Então, por isso, Deus permitiu para a nossa purificação. Então, a partir daí, nós fomos ao juiz, o juiz, de forma assim de forma muito compreensível, nos orientou para buscar com o Ministério Público um acordo e agora estamos nesse diálogo com o Ministério Público para fechar esse acordo, não é? Entendi. Então então agora, graças a Deus, nós estamos tendo esse diálogo muito frutuoso com o Ministério Público, né? Então, ora nós apresentamos termos do acordo, o Ministério Público muda alguma coisa e nós mudamos alguma coisa. Então, nós estamos nessa fase. Por isso que ainda não fechou, justamente porque também o Ministério Público tem outras atribuições, tem outras instituições para poder dar conta e assim por diante. E também nós, da nossa parte, temos muito trabalho. Não é? Eu também cuidando, né, da comunidade Canção Nova, eu tenho que viajar muito, visitar as frentes de missão da Canção Nova, né, estar presente em vários outros lugares. Então, por conta também dessa realidade de agenda, né, nós estamos aí desenhando esse acordo. E temos assim muita esperança que esse ano nós vamos concluir, se Deus quiser, não é, com purificação da obra e também com amadurecimento ainda maior da própria Fundação João Paulo II, não é? Sim. Porque, como eu falei, muda o presidente, muda a forma de governar. Isso. Então, toda essa problemática também trouxe à tona coisas que precisavam ser mudadas na Fundação João Paulo II. E aqui eu não culpo ninguém, como eu falei. Houve uma forma de governar, de gestar. Agora é outra gestão, é outra forma de gestar essa fundação que tanto bem faz para a obra de Deus, para a Canção Nova. Não é? Sem dúvida. Nessa situação, nós chegamos até a pensar que estava acontecendo uma rachadura entre a fundação e a comunidade. Então, imagine como é que eu ficava nisso tudo, sendo o presidente de ambas as instituições. Imagino. Certo? Não, e graças a Deus nós estamos trabalhando para manter essa comunhão, até porque a Fundação João Paulo II, ela só tem a sua razão de ser por causa da comunidade Canção Nova. Tem sentido. Né? E nós percebemos nessa relação com o Ministério Público que havia um entendimento diferente nesse sentido. Respeitando, né, como eu falei, né, as especificidades de ambas as instituições, né, mas não tem como. Padre Jonas falava, Comunidade Canção Nova e Fundação João Paulo II são como gêmeos siameses. Isso. Se você tentar cirurgiar para separar, pronto, corre-se o risco das duas crianças morrerem. Né? Então, eu louvo a Deus porque apesar, né, do sofrimento, e tem coisas que ainda
vão levar tempo para serem curadas nos corações das pessoas, não é? Tem coisas que vão levar tempo, porém a obra disso tudo, a obra Canção Nova está sendo mais edificada em Deus, não é? Mais edificada. E isso compreende não somente os missionários da Canção Nova, mas todos os colaboradores da Canção Nova, da Fundação João Paulo II. Então, sim, eu vejo que isso está sendo uma obra de Deus, que Deus nos colocou à prova, certo? Para que nós também amadurecêssemos como obra de Deus. E saiam ainda mais fortes e unidos. Mais fortalecidos, sem dúvida. É isso mesmo, com certeza. Obrigado, Padre, por ter compartilhado isso, né? Eu peço sempre orações, sabe? Claro, porque... e tanta gente que gostaria de ouvir o senhor, né, acerca disso. E saber que são procedimentos burocráticos, né, internos, e que não abalem nada a obra. Olha, nisso Canção tudo, Nova, né? eu estou fazendo como é que se diz? A minha pós-graduação em Direito Civil, não é? Em economia, em finanças, eu estou aprendendo entendendo de tudo, olha, né, Padre? meu Deus do céu. Porque tive que pedalar, viu? Imagino. Padre, para a gente ir caminhando aqui para o final, para lhe liberar, o senhor passou muito tempo em Roma. Quanto tempo? Sim, eu morei em Roma em 2 períodos. Tá. Foram praticamente 5 anos e 6 meses. Contando tudo. Os 2 períodos. Certo. Eu morei um primeiro período do ano 2000 ao ano 2002. Certo. Morei na missão da Canção Nova em Roma, não é? Com atribuições também de responsável da missão e tudo mais, mas, de um modo particular, nesse período de 2000 a 2002, eu fiz um mestrado em Teologia Moral. Eu estudei na Academia Alfonsiana, né, que é o Instituto Superior de Teologia Moral, que está aos cuidados dos redentoristas, não é? Depois aí eu voltei para o Brasil em 2002 e fui tendo assim funções de formador, né, na comunidade, dos seminaristas da comunidade e professor. Aí foi quando o período assim que eu me lancei na vida acadêmica. Então dei aula assim em várias instituições, em várias faculdades, sempre no campo da teologia moral, não é? Sim. E depois, em 2005, eu voltei para Roma para fazer o doutorado. Tá. Né? Fazer o doutorado. O mestrado, eu fiz uma tese sobre a questão da ética conjugal, tendo presente alguns escritos de São João Paulo II, de João Paulo II. Maravilha. A ética conjugal. Sobretudo, na época, não se falava aqui, por exemplo, no Brasil, de teologia do corpo. Era isso que eu ia perguntar. Não tinha chegado ainda. Não tinha chegado, e eu tive o trabalho. Se eu tivesse traduzido a obra... Tinha se dado bem, né, eu Padre? tinha ganhado alguma coisa. Porque eu tinha o livro em italiano, Tá. né, que se chama O Uomo e Donna li creò. Né? Então, o homem e mulher os criou, e que, portanto, era toda a teologia do corpo de São João Paulo II. Então, à luz desse texto é que eu fiz a minha tese de mestrado. Não é? Aí, bem, dando aula assim por diante, vindo para a vida acadêmica, depois eu fui amadurecendo um pouco mais a ideia, e eu falei assim, indo para o doutorado em 2005, eu quis fazer um doutorado sobre a formação da consciência moral, tendo presente a experiência dos movimentos eclesiais e novas comunidades. Muito bom. Então, foi uma tese de uma tese de 380 páginas, Poxa. não é? De 4 capítulos. Então, os 2 primeiros capítulos foram capítulos mais genéricos para tratar da problemática da formação da consciência. O senhor publicou? Chegou a publicar? Publiquei. E interessante que eu publiquei em 4 livros, né? Já estão esgotados. Né? Pela Canção Nova? Pela Canção Nova, pela editora Canção Nova. Por incrível que pareça, cada capítulo de um livro, cada capítulo da tese se tornou um livro. Né, independente e tudo mais, ficou interessante.
não é? Aqui eu tenho que agradecer o Ronaldo. O Ronaldo, ele é da comunidade Remidos do Senhor da Paraíba, né? Também doutor, né? E o Ronaldo, ele me ajudou ele já tinha livros publicados, ele me ajudou a ter essa visão, que cada capítulo da tese se transformaria no livro. Fiz algumas poucas modificações, não é? E publiquei. Depois, os 2 últimos capítulos da tese foram dedicados à questão formativa na Canção Nova, não é? Questão formativa. Então, esses meus livros contribuíram muito para a formação das comunidades, principalmente aqui no Brasil, porque tinha um pouco material, pouca coisa publicada, né? Então, de vez em quando eu encontro aí fundadores, formadores de comunidades novas que me agradecem que esses meus livros deram uma contribuição, né? Maravilha. Eu ainda pretendo fazer uma publicação única, né, um pouco mais atualizada, porque depois, principalmente com o magistério do Papa Francisco, nós temos atualizações importantes nesse aspecto da questão das novas comunidades, né? Sim, verdade. Então, eu terminei o doutorado em fevereiro de 2009, né? Foi quando eu publiquei, né, no caso, a tese doutoral, e foi, graças a Deus, para a glória de Deus mesmo, né? Foi o voto máximo, né, que eu tive na tese. Tive a oportunidade de escrever a tese em português, só que a defesa teve que ser italiano, né? A banca eram de 3 professores, e um não entendia português, ele leu e tudo mais, mas teve que ser em italiano. E foi foi uma experiência assim, de vitória, de realização. E depois eu estava sempre imbuído da questão do serviço à igreja, né? Sim. Não é à toa que depois eu mergulhei na vida acadêmica, não é, como professor, e também na área formativa dos membros da Canção Nova, e também a contribuição com as novas comunidades aqui no Brasil. Então o senhor ainda pegou o Papa João Paulo II, né? Sim, o restinho ali, né? O finalzinho, né? Peguei sim. Eu tive até a graça de concelebrar em missas com ele. Né? Em 2001, sempre quando o Padre Jonas ia a Roma, eu fazia um pedido para a prefeitura da Casa Pontifícia, né, para que o Padre Jonas pudesse cumprimentar o Papa, né? E aí uma vez deu certo, né? Uma irmã lá da prefeitura da Casa Pontifícia me ligou, falou: Padre Wagner, amanhã de manhã, né, o senhor e o Padre Jonas podem estar aqui para concelebrar na capela, né, particular do Papa João Paulo II. Tome banho, bote o melhor terra. Aí fomos, eu e o Padre Jonas, concelebramos. Eu tive a graça, porque eu, né, falava italiano, então eu que proclamei o Evangelho. Depois, na oração eucarística, eu que fazia aquelas outras partes, né? E o Padre Jonas também. E depois eu tenho a graça de ter a foto, né, com o Padre Jonas e São João Paulo II, né? Foram experiências muito bonitas com João Paulo II. Depois, aí eu peguei o período também bom, né, do magistério, né, do Bento XVI, né? E nesse período que eu fiz o doutorado, né? O senhor já teve a oportunidade de estar com o Papa Leão? Sim, tive. Porque quando o Papa Francisco faleceu, aí eu fui para Roma. Certo. Eu participei dos funerais do Papa Francisco, né? E depois eu fiquei, porque a Canção Nova tem uma missão em Roma, né? A Canção Nova tem um jornalismo em Roma, então nós fizemos uma cobertura jornalística muito, muito boa, tanto do funeral do Papa Francisco, como depois do conclave, né, e a eleição do Papa Leão. Perfeito. Aí, então eu estava lá na Praça de São Pedro quando o Papa Leão, né, foi apresentado, aquela emoção, né, de realmente participar daquele momento. Bem, depois nós tivemos o jubileu dos movimentos eclesiais e novas comunidades. E naquela semana, no mês de junho passado, né, de junho desse ano. Certo. Então, naquela semana que antecipava o jubileu dos movimentos e novas comunidades, nós tivemos o encontro anual, que é promovido pelo Dicastério dos Leigos, Família e Vida, para os
moderadores, presidentes, representantes de movimentos eclesiais e novas comunidades, ou seja, de associações de fiéis de direito pontifício. E aqui no Brasil, nós temos 3 instituições, né, que nasceram aqui no Brasil, foram fundadas aqui no Brasil, que fazemos parte desses encontros, participamos desses encontros anualmente. Então, é a Canção Nova, a Comunidade Shalom e a Fazenda da Esperança. Tá. Né? Então, anualmente nós participamos desse encontro. Tivemos esse encontro e no final desse encontro nós tivemos uma audiência, éramos 200 e poucos participantes, aí tivemos audiência com o Papa Leão, lá no Palácio Apostólico, na Sala Clementina, uma das salas do Palácio Apostólico. Foi um encontro maravilhoso. Agora, 200 e tantas pessoas, né? Então o Papa só cumprimentou a primeira fileira, né? E nós lá atrás chupando o dedo, né? Teve Mas jeito. estava lá, mas estava lá. Tava lá. Bem, aí depois nós tivemos no sábado a vigília de Pentecostes com ele. E naquele dia, no sábado da vigília de Pentecostes, eu recebi uma credencial para cumprimentar o Papa no domingo de Pentecostes, antes da missa, porque o jubileu se concluía com a missa no domingo de Pentecostes. Certo. Aí eu dormi com aquele bilhete assim, guardei ele dentro do meu coração. Abraçou ali. Para ninguém tira. Ninguém tira, né? E fomos eu e o Rodrigo Palmeira, que é um membro da Canção Nova que mora em Roma. Né? Nós 2 fomos contemplados com essa graça. Aí cumprimentei o Papa, falei da Canção Nova, do Padre Jonas. Ele já conhecia? Ele tinha ouvido falar. Tinha ouvido falar, mas não conhecia não. Era uma experiência nova para ele. E aí ele agradeceu por aquilo que nós fazíamos pela igreja, né? Bem, e era uma fila assim de também o Moisés do Shalom, o Padre Saulo do Shalom, também tiveram essa graça de cumprimentá-lo, né? E a Fazenda da Esperança na Frei pessoa. Hans, não, o Frei Hans não estava. Estava não? Quem cumprimentou foi o Padre Luiz Menezes, que é o presidente da Fazenda da Esperança, né? O Frei Hans e o Nelson são os fundadores, isso, né? Mas o Padre Luiz Menezes que cumprimentou, né? Então foi uma experiência de graça essa, né? 1 mês de pontificado. O Papa estava completando 1 mês de pontificado. Tanto que eu cheguei para ele e falei assim: augure, Santo Padre, né? Parabéns, Santo Padre. 1 mês de pontificado. Ele falou: é 1 mês. Ele tem uma expressão muito serena, né? Serena mesmo. Para ele, ele transmite paz. Depois eu tive assim, ainda no mês de junho, eu fui e voltei a Roma, assim, eu voltei para o Brasil, depois desse jubileu. 1 semana depois, tive que voltar para Roma, porque eu fui acompanhar um grupo de parlamentares aqui do Brasil, porque houve o jubileu dos governantes, digamos assim, o jubileu do mundo político. Sim. E alguns parlamentares católicos, eles se organizaram, né? E eu fui convidado para estar com eles nessa peregrinação, nesse jubileu. Foram, contando com viagem, né, de ida e volta, assim, foram 6 dias em Roma. Aí nós também tivemos a graça de uma audiência com o Papa. Éramos umas 300 pessoas numa sala lá no Vaticano, né? Só que dessa vez o Papa passou no meio da gente, né? Passou no meio. Aí eu toquei nele no começo, né? Ele cumprimentou, mas um monte de gente cumprimentando. E na volta, quando ele estava indo embora, eu beijei o anel dele, né? Aí ainda tenho que correr atrás dessas fotos que eu tenho lá no Vaticano, ainda essas fotos. Mas sim, para dizer, né? É uma graça cumprimentar o Santo Padre, é o momento de nós reafirmarmos a nossa fé na igreja, né? A nossa adesão ao magistério do Romano Pontífice, né? É uma graça. Sempre um novo Papa traz um novo ânimo, né, Padre? O mundo católico, a gente percebe, né? A gente percebeu com a eleição desse novo Papa um novo ânimo, não que estivesse ruim, mas que a gente tem sempre uma esperança, né? Sempre uma esperança com aquele novo representante, né, de Cristo. Claro. E para a gente trabalhar por essa unidade, né, dentro da igreja. E o Papa, as primeiras palavras do Papa Leão XIV, quando ele se apresentou
lá na Praça de São Pedro, ele diz, né, a paz esteja convosco, né? Então ele começou o pontificado invocando e dando, né, oferecendo, né, a paz do Senhor para toda a igreja e para o mundo inteiro. Então eu penso que será um pontificado de paz, um pontificado da paz do Senhor ressuscitado. O nosso mundo precisa muito, não só o mundo, né, porque nós estamos com, pelo menos, o que se diz é que nós temos aí em curso pelo menos umas 60 guerras, certo? As duas mais... né, que estão em evidência, em né? evidência na mídia, né? Mas tem os conflitos. no continente africano, meu Deus. Não para, né, ali. São conflitos assim de matança gratuita, assim, de ódio, de uma coisa. Que não sai na imprensa. Né? E depois, assim, nós temos também a realidade da violência urbana. Nós temos a realidade da polarização ideológica, política, certo? Que penetrou os muros da igreja, né? Penetrou os muros da igreja. Então, assim, eu penso que o Papa Leão foi escolhido por Deus para, de fato, também motivar a igreja a ser uma profecia de paz, né? Mas não é de uma paz simplesmente de negociações quaisquer, mas da paz do Senhor, da paz de Cristo Jesus, que, portanto, nos impele, nos motiva à reconciliação, a pedir perdão, a dar perdão. Então não é só uma questão de negociar, vamos desarmar e assim por diante, mas de ter a coragem de realmente viver a reconciliação, de dar o perdão, de oferecer o perdão e de também humildemente pedir perdão. Verdade, verdade. Padre, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Bom demais conversar com o senhor. Falei bastante. E a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, porque o senhor fala... Tá que nem aquela história do menino, né, que rola aí nas redes sociais, né, o menino, o padre celebrando a missa, celebrando um casamento, né, presidindo ali, assistindo o casamento, aí de repente, no final da homilia, o padre fala assim: eu acho que eu já falei demais, e um menino sentado no banco... Falou mesmo, seu padre. Falou mesmo, seu padre. Já chega, né? Acabou, né? Não, mas muito obrigado, viu, Neto? Obrigado, padre. Pelo convite. Foi muito generoso com a gente. Muito obrigado, Pedro, né, por esse bate-papo. Espero que vocês aqui desse podcast, Atos, né, possam cumprir essa bela missão de evangelizar também pelos meios de comunicação, contribuir com a evangelização pelas redes sociais, pelo YouTube, né, que mais e mais pessoas também sejam alcançadas pelos testemunhos que vêm, né, das pessoas que vêm aqui colocar sua vida, né, e as maravilhas que Deus está operando. Essa é uma convicção, né, apesar das dificuldades que enfrentamos e dos nossos próprios pecados, né, Deus tem manifestado em nossas vidas, em nossas comunidades, na vida da igreja, as suas maravilhas. Amém. Então é preciso, de fato, publicar, é preciso realmente fazer com que as maravilhas de Deus sejam conhecidas. Amém. Amém. Muito obrigado mesmo, padre, viu? Gente, sigam aí o padre Wagner Ferreira, né? O arroba aí, colocou, né, no início, diretor? Colocou lá no início, a gente vai deixar aqui na descrição. Acompanha o Padre Wagner, acompanha também a Canção Nova, né, o canal da Canção Nova aqui no Instagram e também no YouTube. E muito obrigado pela sua companhia, né? De todo mundo aí, Pedro. Exatamente. A última pergunta que eu quero fazer é: Padre Monsenhor Jonas Abib, vai virar santo ou não vai? Vamos abrir esse processo? Só Deus sabe. Bem, eu vou ser sincero, já nesse meu governo, né, como presidente da Canção Nova, já tenho trabalhado para isso, né? Sim. Claro, não somente eu, é a comunidade, né? Mas já temos trabalhado, sim, nós temos trabalhado porque o Padre Jonas está enterrado lá num anexo do Santuário do Pai das Misericórdias em Cachoeira Paulista. Meu Deus, o povo de Deus tem visitado o túmulo do Padre Jonas, colocando intenções, pedidos, né? Então, diante desse fato, eu não tenho dúvida de que realmente nós podemos, se Deus quiser, começar um processo de beatificação.
mas, para além disso, né, por tudo aquilo que Deus me deu a graça de viver, de conhecer do Padre Jonas, para além disso, para mim, já é um santo. Sim, É. sendo por todas Não as é à suas toa que o virtudes. Padre Wagner tá indo de 6 dias para Roma, viu, pessoal? Então. Não. É um indício. Gente, obrigado pela sua companhia nesse episódio. Compartilha aí com todo mundo, manda para todo mundo assistir esse episódio que tá bom demais. Deixa seu like, né, Pedro? Exatamente. Valeu, pessoal.